O tema da mensagem desta noite, baseado no texto que lemos, de 2 João, 2 João, capítulo 1, que é o único capítulo, versos de 1 a 3, versículo 3 é o versículo principal da nossa reflexão desta noite. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Além deste versículo de número 3, nós temos outros versículos importantes neste único capítulo de João. O primeiro versículo que diz que a carta é escrita aos crentes de uma igreja onde diz João que a quem amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. O verso 3, que já lemos, é este que vai ser base. E o versículo de número 4 diz: fiquei sobremodo alegre, disse João, de ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com os mandamentos que recebemos da parte do Pai. Destaco também o verso 6 que diz: e o amor é este, o grande mandamento, né? Que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis nesse amor. Verso 7, esta é uma preocupação de João para os seus dias. Imagine essa preocupação também para os nossos dias hoje. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora. Tem se levantado muitos enganadores, os quais não confessam Jesus Cristo como vindo em carne, e assim é o enganador, o anticristo. E o verso 8, ele alerta os irmãos, a igreja, para que fique atenta e alerta diante dos enganadores. E o verso 9, todo aquele que ultrapassa, preste atenção nisto aqui, preocupação de João desde o princípio. Imagino que ele não imaginava, ele não tinha ideia do que nós viveríamos hoje também. Quando João diz para aqueles irmãos: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Alertas interessantes aqui de João nesta carta. Mas o versículo-chave é o verso 3. Quis destacar esses outros para que a gente perceba que em toda esta carta de um único capítulo, pequenina carta, João está preocupado com a vida dos discípulos do Senhor. Está preocupado com a igreja do Senhor, diante do mundo que já estava vivendo nos seus dias. Eu imagino que esta deve ser a nossa preocupação também, como igreja do Senhor hoje, orientando nossas vidas pela palavra do Senhor, porque ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção. Em linguagens atuais, ela é o nosso GPS, e talvez tenha uma outra linguagem mais atual que eu não sei, que signifique direção. E ela é esta direção que a igreja precisa para viver os seus dias, e João está tratando disto aqui. O tema que nós vamos abordar, baseado nesse texto, é compartilhando graça e misericórdia. Este tema é o tema da Convenção Batista Brasileira para o ano de 2021. Nós tivemos em anos anteriores temas que tinham como foco o reino de Deus. Divulgar o reino de Deus, viver o reino de Deus, preparados para anunciar o reino de Deus, edificados, para servir no reino de Deus. E tanta coisa foram ditas a respeito do reino de Deus. Pois bem, aqueles que vivem no reino de Deus, estão inseridos no reino de Deus, alcançados pela graça e a misericórdia e a paz que vem do Senhor, precisam estar preparados para compartilhar, precisam assumir o compromisso de compartilhar graça, misericórdia e paz. É uma pequena carta,
a carta de João. Carta dirigida a uma igreja que parece ser da intimidade de João, porque ele se dirige àquela igreja dizendo: eu me alegro em ver que os filhos da senhora eleita, a senhora aqui eleita, é comum entender que se trata de uma igreja. E os filhos desta senhora, que João se refere, trata-se dos membros da igreja a quem ele faz referência. Então, ele está dirigindo esta carta a uma igreja. Mas esta carta de João, assim como também a carta de Tiago, as cartas de Pedro, elas estão entre as cartas chamadas cartas gerais. E estas cartas gerais foram escritas num tempo em que a igreja do Senhor estava dispersa. Logo depois da perseguição, os crentes foram dispersos. E por isso são chamadas cartas gerais, diferentes das cartas de Paulo, porque eram cartas para aqueles irmãos espalhados devido à perseguição, que eu encontro referência a esses irmãos de igreja peregrina. Então, carta às igrejas peregrinas. Bom, partindo deste princípio, a igreja do Senhor continua peregrinando na terra. Então, é carta também para as nossas vidas. São lições importantes para as nossas vidas neste tempo. E eu e você, como igreja do Senhor, neste tempo, precisamos destes alertas que estão aqui. Existem 4 temas principais aqui nesta carta de João, pequenina, mas que reúne 4 temas principais. O primeiro é chamar-nos a atenção quanto à prática do verdadeiro amor, versículo 3. O segundo tema é lembrar aos crentes que eles precisam guardar os ensinos, versos 4 a 6. Guardar os ensinos de quê? Os ensinos da palavra. Os ensinos que foram recebidos pelos crentes vindo dos apóstolos, vindo de Jesus por meio dos apóstolos. Assim como lá, de Lucas escrevendo da igreja primitiva em Atos 2, dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina do Senhor Jesus, transmitida pelos apóstolos. É isso que significa. E João está dizendo àquela igreja e a nós, igreja do Senhor, que nós devemos estar sempre nos lembrando dos ensinos que recebemos. E o verso 7 alerta quanto aos falsos ensinos. Se ele diz que devemos nos lembrar dos ensinos verdadeiros, é porque havia um motivo. A proliferação de falsos ensinos. Olha, no dia de João, não é diferente nos nossos dias, quanta proliferação de falsos ensinos. E então nós somos alertados aqui no verso 7 a estarmos atentos à divulgação de falsos ensinos. E no verso 7 e 11 também, ele diz assim: olha, vivendo em amor, lembrando dos ensinos, e sempre alerta diante daqueles que trazem falsos ensinos, fiquem firmes na verdade. Então são 4 temas interessantes tratados aqui pelo apóstolo João. Andar na verdade doutrinária e verdade do amor, como está aqui no versículo de número 4, significa obediência. Andar na verdade e andar no amor significa colocar em prática. E este andar é a ação de colocar em prática os ensinos referente à doutrina do Senhor Jesus e os ensinos da prática do amor cristão. É então um ato de obediência dos servos do Senhor. Olha aqui que diz 1 João 3, verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então, muito interessante aqui. Quando ele fala de perigo, ele está dizendo que o maior perigo é o perigo do anticristo. E que a palavra de João, em outros momentos, também Pedro diz que anticristos. É a ideia de que nós estamos vivendo momentos de surgimento de pessoas que trazem doutrinas que são contra Jesus.
se haverá um momento de um anticristo que vai marcar, não é, a história, não temos dúvidas que isso possa acontecer. E nós estudamos muito bem isso no trimestre passado, né? Quando abordamos o tema Apocalipse. Mas João está alertando que os anticristos já começaram a existir nos seus dias e, sem dúvida, permanece existindo nos nossos dias. Ele está lembrando que Jesus já tinha falado. Mateus 24, verso 11. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Que bom que não vai enganar a todos, né? Mas muitos que se deixam ser enganados por falsos ensinos. O pastor Russell Shedd, fazendo um comentário do versículo 9, que diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ele diz o seguinte no seu comentário: o cristão é conservador. Ele não ultrapassa, preste atenção nisto, ele não ultrapassa os fundamentos da verdade no ensino de Jesus e de seus apóstolos. Então, nós que conhecemos a verdade não podemos ultrapassar o ensino da verdade. Efésios 2:20, Paulo escrevendo aos Efésios, que ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, significando dizer, aquilo que é dito para nós no Novo Testamento e no Velho Testamento, e também edificados em Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Portanto, irmãos, nós, enquanto servos do Senhor, se queremos ser instrumento de Deus para compartilhar a graça, a misericórdia e a paz que recebemos, é necessário estar em nossos corações exatamente a certeza de que os mandamentos do Senhor, assim como João está nos alertando, sejam relevantes na vida e na prática de cada um de nós, enquanto crentes e igreja do Senhor. O pastor Sócrates, que é o nosso secretário-geral e que, graças a Deus, está muito bem, né, foi recuperado desta enfermidade, né, pela graça do Senhor, está em plena atividade do seu trabalho, escrevendo na revista do Homem Batista, neste primeiro trimestre, a respeito do tema da convenção para este ano, que é compartilhando graça e misericórdia, ele diz o seguinte: o compartilhar a graça e a misericórdia é mais do que uma ação. O que ele quer dizer? É mais do que fazer, é uma atitude de vida. É uma atitude de vida, é um modo de viver, pois são valores imateriais. Então, compartilhar a graça e a misericórdia é muito mais do que simplesmente dizer a respeito dela, ensinar a respeito dela, mas é viver a graça, a misericórdia e a paz que vem do Senhor, diz o pastor Sócrates. Para compartilhar graça e misericórdia se faz necessário, irmãos, o quê? Conhecer e aplicar com sabedoria e discernimento a palavra da verdade. Se a palavra da verdade, que é Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não estiver em meu coração discernida, se não conheço a palavra, se não aplico com sabedoria os ensinos desta palavra, eu não estarei apto a compartilhar graça e misericórdia. Mas quando esta palavra está em meu coração, sem dúvida, o Senhor então capacita a igreja, capacita o crente a ser instrumento deste compartilhamento. As palavras graça e paz, nós vamos encontrar várias vezes dita pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, quando ele faz saudação, né, às igrejas a quem escreveu no Novo Testamento. Mas ele acrescenta também a palavra misericórdia, quando escreve a Tito e a Timóteo, dizendo: graça, misericórdia e
paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Então, irmãos, algumas perguntinhas aqui. A primeira pergunta: o que é graça? A segunda: o que é misericórdia? E o que é paz? Graça, misericórdia e paz. Cada uma palavra desta refletida pelo irmão, pela irmã, por você que está em casa, você que nos ouve nesta noite, você meu amigo, você minha amiga, você irmão em Cristo, nossos irmãos ou da nossa igreja ou de outra igreja que esteja nos ouvindo nesta noite. Você conhece a graça e a misericórdia e a paz que vem do Senhor? A outra pergunta é: você entende a sua missão? Então é sobre estas questões que desejo nesta noite, à luz da palavra do Senhor, compartilhar com vocês. Já está aí a palavra compartilhar, aliás, a palavra compartilhar está na moda, não é? Graça. Graça. Nós conhecemos os significados. Normalmente nós definimos graça como o favor o quê? Imerecido. Não é? Normalmente nós definimos graça como favor imerecido, e é verdade. Nós não merecíamos a graça, mas o Senhor, porque entendeu a nossa necessidade, nos alcançou por intermédio da graça. Então, graça, definindo, significa favor que se dispensa ou recebe, mercê, dádiva. Assim, queridos irmãos, entendemos que a graça é um presente de Deus. A graça é um presente de Deus. E que presente? O melhor presente que eu e você poderíamos receber. E se você ainda não recebeu, você que nos ouve à distância, você que está aqui no santuário, se você ainda não recebeu, receba este presente, porque o Senhor a tem reservado para você. É um presente de Deus. E Jesus pagou um preço alto para a nossa salvação com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. É um presente de Deus para aqueles que recebem a Jesus em sua vida. Ou seja, se é um presente, nós precisamos receber. Só faz sentido se você receber. Não há como fazer sentido esta graça, esse presente, se você não receber. Mas aqueles que recebem são alcançados. Portanto, querido amigo, eu quero te dizer uma coisa. Você que ainda não foi alcançado por esta graça ou não recebeu ainda este presente, eu quero dizer a você que nenhum sacrifício pessoal se deve dar em troca para alcançar esta graça. Basta que você reconheça de que Jesus Cristo é a graça de Deus manifestada. Basta que você reconheça os seus pecados. Basta que você se arrependa dos seus pecados. Basta que você confesse os seus pecados e receba o perdão dos seus pecados por Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus: porque fostes comprado por um bom preço. Há uma outra versão, alto preço, porque foi muito caro. Muito caro. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O preço da minha e da sua salvação, caríssimo. O preço da graça manifestada por Deus na pessoa de Jesus, caríssimo. Custou a própria vida do seu filho Jesus na cruz do Calvário. E por isso, eu e você precisamos glorificar ao Senhor. Como? Nas nossas atitudes, corpo, e no nosso interior, espírito. Nós precisamos glorificar ao Senhor por nos dispensar a sua graça. Então, graça, compartilhe.
misericórdia. Aliás, misericórdia é uma palavra que às vezes, pastor, eu vou fazer exatamente, pastor, misericórdia. As pessoas usam a palavra misericórdia, às vezes porque levou um susto, às vezes porque, né, está diante de uma situação que ele não compreende, não entende, ou até mesmo por uma questão qualquer sem sentido, ele apenas usa a palavra misericórdia, sem compreender o que significa misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de misericórdia, olhar a miséria do outro com o coração. Este é o sentido original da palavra no latim, e também lá no seu original no hebraico significa o ato de gerar. Olha que coisa interessante. Se é o ato de gerar, o Senhor, por sua misericórdia, nos gerou, fazendo-nos nova criatura. Nova criatura. Então, é a misericórdia de Deus. A graça cobre os pecados dos homens, e a misericórdia cobre suas misérias, diz um comentário bíblico chamado Apologeta. Pela misericórdia do Senhor fomos alcançados com a salvação, irmãos. É por sua misericórdia. Ele olhou a nossa miséria, ele percebeu a nossa miséria, colocou o seu coração diante da necessidade de resgatar as nossas vidas. Então, o Senhor foi misericordioso e continua sendo misericordioso para conosco, para com as nossas vidas, para com todos. Assim, irmão querido e amigo, o perdão que alcançamos pelo sacrifício de Jesus é por causa da manifestação plena da misericórdia do Senhor em favor de todos nós. Olha o que diz Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 2, verso 10. Vós que em outro tempo não eres povo. Aqui já está a misericórdia do Senhor. Qual é este outro tempo? O tempo que vivíamos no mundo, sem a salvação, sem a graça. Vós que no outro tempo não eres povo, diz Pedro, mas agora sois povo de Deus, misericórdia de Deus, nos fazer parte deste povo, como diz as Escrituras lá nos Crônicas, que se chama pelo nome do Senhor, que deve se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Vós, que no outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então é Pedro alertando a igreja lá no seu tempo, né? Já que vocês foram alcançados pela misericórdia, compartilhe a misericórdia. Não guarda para você, dá testemunho da misericórdia. Dá testemunho da misericórdia. Graça, misericórdia, paz. O que é paz? Você já viu aquela frase assim, que as pessoas definem paz? Paz é ausência de guerra. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? É assim que as pessoas definem paz. Ausência de guerra. Tratado de paz. Mas quantos tratados de paz têm sido quebrados, não é verdade? O dicionário traduz paz dizendo o seguinte, a palavra paz, relação entre pessoas que não estão em conflito, vivem em acordo, em concórdia. Mas, queridos irmãos, sabemos que o pecado tira-nos a paz. O pecado impede que o homem viva esta paz. O pecado rouba-nos a paz. O pecado é o ladrão da paz.
Ora, se o pecado é o ladrão da paz, e não há paz por causa do pecado, o conflito espiritual é fatal. E por isso, eu e você, todos nós, você meu amigo, você que me ouve nesta noite, em sua casa ou em qualquer outro lugar, ou aqui no santuário, reunidos na casa do Senhor. Por isso, a paz verdadeira da alma só a encontramos em Jesus. Não há outra fonte de paz. A paz plena só vem de Jesus. Os homens podem fazer tratados de paz, muitos tratados. Eles serão quebrados logo, logo. Mas a paz plena que transcende o nosso entendimento, que transcende a nossa compreensão, que vai além daquilo que imaginamos, que transpassa a eternidade, só em Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor, João 14, versos 26 e 27, o Evangelho. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Este texto, Jesus está se dirigindo aos discípulos naqueles momentinhos finais ali, em que ele já está se preparando para o Calvário. E ele percebe o coração dos discípulos atribulado. Ele percebe o coração dos discípulos sobressaltos. E então ele diz, olha, o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, virá e vos anunciará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito, e quantas coisas o Senhor já tinha dito aos discípulos até este momento. Então ele, percebendo a agonia dos discípulos, ele diz, mas deixo-vos a paz. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o mundo pensa ter. A paz que eu tenho para vocês, ela é eterna, é plena. É a paz de Jesus para o coração daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia. Aí ele arremata este versículo consolando, abrandando o coração dos seus discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, irmãos, quando somos alcançados pela graça e a misericórdia, a paz está no interior de cada um de nós. Não tenhamos dúvidas disso. Que você que ouve a palavra nesta noite não tenha dúvidas disso. Bom, se eu tenho a graça, se eu tenho a paz, se eu tenho a misericórdia do Senhor manifestada em minha vida, qual a minha missão? Qual é a sua missão? Qual é a missão da igreja? Compartilhar. Compartilhar. Quando eu disse lá no início que essa palavra compartilhar está na moda, é verdade. Quantas vezes você compartilha uma receita de bolo na sua mídia social? Uma receita de coisas gostosas. Quantas vezes você compartilha notícias? Espero que só compartilhe notícias boas. Porque tem muita coisa aí que não precisa ser compartilhada. Mas compartilhamos tantas coisas. Fotos, imagens, notícias, receitas. Não estou dizendo que isto não seja, ou que não se possa fazer isto, desde que sejam coisas boas, que vão edificar pessoas, vão ajudar pessoas, mas não deixe de compartilhar a graça, a misericórdia e a paz de Jesus que lhe alcançou. É isto que o Senhor está nos a dizer nesta noite, através deste texto. Compartilhar é dividir com as pessoas aquilo que temos. Ora, se não tenho, como compartilhar? Mas se tenho, devo compartilhar. Se tenho a informação, devo compartilhar. Se tenho a experiência, devo compartilhar.
Então, se eu tenho a experiência da graça e da misericórdia e da paz, ela deve ser compartilhada, irmãos. Ela precisa ser compartilhada. Para compartilhar, então, é preciso que cada um tenha o que compartilhar, ou seja, é algo que recebemos, é algo que está em nossa posse. E pela graça do Senhor, nós tomamos posse da salvação, que é a graça do Senhor manifestada. Recebemos a manifestação da misericórdia e em Cristo Jesus vivemos em paz. E esta experiência precisa ser compartilhada. Portanto, irmãos queridos, na vida espiritual, nós recebemos os ensinos que devem ser lembrados sempre, por cada um de nós. Quantos ensinos, desde a nossa meninice, né? Assim como Paulo disse a Timóteo, você recebeu ensino dentro da sua casa, pela sua vovó, pela sua mamãe, desde a sua meninice. E quantos aqui, eu, por exemplo, fui ensinado desde a minha meninice, desde os meus primeiros anos. Imagino que sim, com certeza, o pastor Paulo e tantos outros, que desde a sua infância são criados e ouvindo o compartilhamento dos seus pais. E não posso deixar de lembrar nesse instante que a minha discipuladora principal foi minha mãe. Meu pai também, mas muito mais a minha mãe, muito mais presente, devido às atividades de meu pai. Ele às vezes saía de manhã, só voltava de madrugada do dia seguinte. Mas ela estava ali compartilhando. Então, aquilo que temos recebido deve ser lembrado, aprimorado sempre, para que possamos então levar a outras pessoas a mensagem da graça que recebemos, a mensagem da misericórdia que nos alcançou, a mensagem da paz que vivemos. Olha o que diz Jesus quando fala aos seus discípulos em Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, indo. É assim que está no original. Nós costumeiramente dizemos, portanto, ide, numa voz imperativa. Mas no original tem o sentido de, por onde você for. Se você está em casa, compartilha. Se você está no caminho, compartilha. Se você está no trabalho, compartilha. Se você está na universidade, compartilha. Se você está na escola, compartilha. Indo, compartilha. E enquanto você compartilha a graça, a misericórdia e a paz que você recebeu do Senhor, você estará fazendo o quê? Discípulos. Discípulos para o Senhor. Discípulos para a igreja do Senhor. E estes agora convertidos serão batizados em nome do Pai, do Espírito Santo, serão ensinados a guardar todas as coisas que recebemos como mandamentos do Senhor. E ele diz, não fiquem perturbados, apenas cumpram a missão, porque eu estarei com vocês até o final. Até o final. Até a consumação dos séculos. Graça, misericórdia e a paz. Nós que já experimentamos, devemos então compartilhar com aqueles que ainda não experimentaram. Portanto, queridos, somente os que foram alcançados pela salvação do Senhor têm o dom de compartilhar graça, misericórdia e paz com o seu próximo. A graça e a misericórdia e a paz é aquela que vem do Senhor para as nossas vidas, para ser anunciada. Sejamos então, irmãos, ousados em compartilhar. Não tenhamos medo de compartilhar. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que quer calar a boca, que quer nos silenciar
tirar-nos a coragem de continuar compartilhando. Uma sociedade que quer silenciar a igreja, mas a igreja não pode ficar silenciada, ela não pode ficar parada, ela precisa continuar ousadamente compartilhando graça, misericórdia e paz do Senhor. Isto deve ser em todo o tempo, entendendo que é um presente de Deus para ser concedida aos que vão ouvir através da igreja o compartilhamento e receber. Então, queridos, façamos uma rede de compartilhamento desses ensinos. Rede é uma palavra do momento, né? Rede de amigos, rede de profissionais, rede, né? Então façamos uma rede de compartilhamento desses ensinos. Mas não apenas em 2021, que é proposta da Convenção Batista Brasileira. Não apenas neste momento, que também é tão necessário, em que vivemos um momento de expectativas, mundo afora, no Brasil também, mas não apenas neste momento, por ser ênfase da nossa convenção, mas que sejamos instrumentos do Senhor em compartilhar graça, misericórdia e paz em todo o tempo da nossa caminhada espiritual. Que seja assim, não é? Para o crescimento do reino de Deus, para o desenvolvimento do reino de Deus, para que homens e mulheres sejam alcançadas, para que o Brasil seja alcançado, para que a igreja do Senhor cresça em vidas edificadas, que entendem a importância de compartilhar graça, misericórdia e paz. Amém? Que seja assim, vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado porque recebemos do Senhor a graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor manifestou esta graça por misericórdia de nossas vidas. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos deu em Cristo a paz. E podemos viver esta paz todos os dias de nossas vidas. Ó Deus, que nós sejamos homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, ousados em compartilhar, viver e compartilhar graça, misericórdia e paz. É o que pedimos ao Senhor. Capacita-nos, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Deus os abençoe. E que a palavra do Senhor seja plena no seu coração, para que vidas sejam alcançadas através da igreja e de cada um de nós. Amém? Amém.